Agora que vocês já entenderam melhor esse avanço da fotografia, essas possibilidades que existiram na época do analógico e as melhorias da fotografia no dia a dia nessa era digital, é importante a gente também fugir um pouco desse lado só técnico. É importante a gente lembrar que a fotografia ela é uma forma de expressão. Ela serve para você se comunicar, para você mostrar para as pessoas como você enxerga o mundo. Mas ainda, falando sobre essa evolução fotográfica, é importante a gente citar alguns autores para você perceber como a estética do trabalho de um autor pode ser influenciado pela tecnologia. Antigamente, quando a fotografia estava dando os seus primeiros passos fora dos grandes estúdios, quando os fotógrafos começaram a ir para a rua fotografar, as câmeras elas eram muito grandes e o tempo de captura da imagem era muito longo também. Para vocês terem uma ideia, para um fotógrafo fazer uma foto, ele precisava, às vezes, de segundos para fazer uma imagem apenas. O sistema de gravação era muito lento ainda para a época. Eu vou citar um fotógrafo que é muito importante e que faz parte da história da fotografia. O alemão August Sander tem uma proposta de trabalho que representa muito bem a época tecnológica do qual ele viveu e da qual ele fotografou. Vendo as imagens desse fotógrafo alemão, a gente percebe que as fotos elas são muito estáticas. Geralmente, o retratado ele está olhando para o fotógrafo de uma maneira totalmente posada, estática. Em algumas imagens, até faz a gente imaginar que a pessoa ela está congelada no tempo. Dificilmente você vê um sorriso ou uma expressão de movimentos mais espontâneos nas imagens de August Sander. Isso pode ser explicado pelo fator da tecnologia da época. Como a fotografia era lenta, ele precisava dirigir as pessoas para que elas ficassem extremamente paradinhas para dar conta do tempo de gravação de imagem, que às vezes precisavam de até segundos. Se a pessoa se mexe enquanto a foto ela está sendo feita, ela poderia perder totalmente a imagem, porque ela poderia ficar borrada ou tremida. Então, nesse momento, você percebe uma estética, não apenas porque o fotógrafo queria que fosse daquele jeito, mas também pelas condições da tecnologia que nós tínhamos naquela época. Com o passar do tempo, a tecnologia foi avançando e o sistema de gravação de imagem foi ficando cada vez mais rápido. Nós saímos de segundos para frações de segundos. E também as câmeras diminuíram. Os fotógrafos não precisavam mais daquelas câmeras gigantes sustentadas por um tripé. Agora, eles poderiam andar com a câmera no pescoço e com a agilidade de documentar o dia a dia de uma cidade. O fotógrafo francês Cartier-Bresson é visto como um dos maiores clássicos da fotografia. Ele foi responsável por documentar o dia a dia da sua cidade, do seu país e pelos lugares por onde ele passou. E uma coisa muito interessante de se observar é que agora nós temos movimento. Nós temos pessoas andando na rua, nós temos pessoas sorrindo, nós temos uma estética que é mais comum para o nosso dia a dia. Você consegue retratar o movimento, a interação das pessoas de uma maneira mais espontânea. Isso se deu pelo fato das câmeras ficarem cada vez mais rápidas. O fotógrafo, a partir daí, consegue ter uma agilidade maior para captar o movimento do seu dia a dia. Entendendo que a tecnologia vai avançando e a estética da imagem também pode ir se modificando, nós temos alguns gêneros. Os gêneros na fotografia nós podemos também citar como estilos fotográficos.
Sempre a fotografia vai lhe apresentar possibilidades. Essas possibilidades são inúmeras. Você pode ser um fotógrafo de retratos, você pode ser um fotógrafo de paisagem, você pode ser um pouquinho de cada um, mas normalmente grandes fotógrafos sempre tiveram foco em áreas específicas. Um tipo de fotografia que eu particularmente gosto bastante e também é muito querido por vários entusiastas da fotografia são os retratos. O retrato na fotografia, ela tem algo muito forte, que é o olhar. Através desse olhar você consegue ver um pouco da história, da estética da imagem, através das roupas e do lugar que esse personagem está inserido. E para esse início do nosso curso, é interessante a gente citar o fotógrafo Steve McCrae, conhecido mundialmente pela foto da menina afegã. Ele também é conhecido pelas cores vibrantes, por esse olhar direto da câmera. Então, pode ser que, mesmo se você veja uma foto do Steve McCrae sem saber que aquela foto é dele, você pode já fazer uma referência e pensar, essa foto só pode ser daquele fotógrafo, porque ele introduziu uma identidade. Isso, com o passar do tempo, é muito frequente na fotografia. Você vê a foto de alguém e você olha, essa foto só pode ser desse fotógrafo, por causa da marca, por causa da estética que ele introduziu no trabalho dele. Fugindo um pouco da estética do retrato em cores e entrando agora para um trabalho com uma estética mais preto e branco, nós temos a fotógrafa americana Diane Arbus. Dos anos 60, ela ficou muito conhecida por fazer retratos de pessoas que não eram muito comuns dentro da sociedade norte-americana. É um trabalho totalmente diferente que tem a sua importância em documentar e mostrar os costumes e a realidade daquela época ali nos anos 60 nos Estados Unidos. Steve McCrae e Diane Arbus, eles são fotógrafos considerados retratistas, mas eles entregam estéticas totalmente diferentes. Isso que é o legal da fotografia, é a forma de expressão. O fotógrafo, ele fotografa a partir do ponto de vista que ele tem da sociedade. Isso é bem interessante para você utilizar essa fotografia como uma forma de expressão. Mudando um pouco da fotografia de retratos, nós vamos falar um pouco da fotografia de paisagem. Uma área que muitas pessoas buscam tanto para hobby quanto para algo mais profissional. E falar de paisagem é impossível não citar Ansel Adams. Ansel Adams é considerado um dos pais da técnica fotográfica. Na época se fotografava com câmera de grande formato, com grandes chapas, com um trabalho e com uma delicadeza imensa na hora da revelação e na hora da pós-produção dessas imagens. Ele ficou muito conhecido por fazer fotografias belíssimas de paisagens, de vários parques norte-americanos. Com certeza é um autor que vale a pena uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Existe um capítulo recente da fotografia que é bem interessante você estudar. A fotógrafa Vivian Maier foi uma pessoa que fotografou em praticamente toda a sua vida. Ela fotografou de maneira totalmente discreta e ela nunca mostrava esse trabalho para pessoas próximas dela. Depois que ela faleceu, todo o trabalho dela foi confinado em um container de armazenamento de objetos pessoais. Esses containers, com o passar do tempo, eles passam por leilões. Uma pessoa comprou esse container e descobriu o trabalho de Vivian Maier. Interessante citar também que existe uma série chamada Find Vivian Maier, que conta todo esse processo. Eu estou contando um pouco dessa história porque eu quero dizer para vocês que a fotografia ela também pode ser considerada como arte. Tanto os fotógrafos que nós citamos, retratistas,
paisagistas e a Vivian Maier são pessoas que têm trabalhos em museus e galerias pelo mundo todo. O interessante de Vivian Maier é que depois que ela faleceu e que uma pessoa achou esses trabalhos dentro do container, é que eles puderam ser mostrados e algumas pessoas desenvolveram interesse em comprar e colocar em galerias e colocar em museus pelo mundo todo. Mas o ponto principal é a fotografia como uma expressão artística. Você também pode ter a fotografia como uma expressão e como arte. Muito interessante para fotógrafos de diversas áreas. Você não precisa ser um retratista para ter um dia um trabalho publicado num museu ou numa galeria. Você precisa fotografar e descobrir qual é o tipo de fotografia que te chama a atenção, que te emociona. Isso é o que vai fazer diferença. Normalmente, nós, fotógrafos, que estamos no início de carreira, não sabemos exatamente o que queremos para a nossa fotografia. Só com o passar do tempo que você acaba entendendo qual área que te agrada mais. Se é paisagem, se são retratos. Por isso que agora no início você tem que se permitir a fotografar sem nenhuma obrigação de ser exatamente em uma área específica. Isso ajuda bastante a você dar continuidade a essa criação da sua personalidade dentro da fotografia. Para finalizar, eu quero indicar uma leitura para vocês. O livro Sobre Fotografia, de Susan Sontag, é muito interessante, principalmente para iniciantes na fotografia. Esse livro não fala sobre técnica fotográfica, mas ele fala da fotografia sobre o olhar do espectador, sobre o olhar do fotógrafo e sobre essas possibilidades de expressão dentro da fotografia. Com certeza é uma leitura essencial para iniciantes e para quem já está na fotografia e ainda não teve a possibilidade de ler esse livro.